Olá, você! Aqui é Robson do canal Direito Tributário ao seu alcance, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Vamos para mais um informativo tributário, o informativo tributário número 12, e esse será o último do mês de abril. Se você gostar, assistir o vídeo, ao final do vídeo gostar, achar que este vídeo, que este conteúdo agrega valor, serviu, tem uma utilidade de informar, que é a função principal, aí sim você clica, se inscreva no canal, se for da sua vontade, dê um like dizendo que o vídeo está bom, ok? Após assisti-lo, obter as informações que sejam úteis para você de alguma forma, sejam elas quais forem, né? Ao final do informativo, se você é novo aqui, ao final, na parte de baixo do vídeo, eu tenho todas as notícias, estão todas as notícias que são veiculadas aqui no informativo, ok? Vamos à primeira dessas notícias, então, já estou com 1 minuto e 10 de vídeo, vamos aí diretamente sem muita enrolação, vamos lá. Olha, aqui, transação extraordinária. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou a portaria de número 9924 de 2020, tá? Onde consta regras de transação extraordinária para o período de pandemia. E os prazos são de 100 meses, tá? E existem algumas outras facilidades. Eu comentei aqui sobre a portaria no informativo anterior, sobre a Lei 1398, que regulamentou a transação a nível federal, transação tributária, e a portaria que regulamenta é a portaria 9917, tá? Eu estou preparando o informativo, como eu disse, via necessidade de fazer um vídeo à parte, eu estou preparando o informativo apenas sobre esta a lei da transação tributária e da sua respectiva portaria que a regulamenta. E fiquei impressionado, tá? São quase 100 artigos. Juntando a lei com a portaria, são quase 100 artigos. Então, acompanhe o canal nos próximos dias, que você vai ter acesso a essas informações aí. E é um conteúdo de informações grande, né? Quase 100 artigos, ok? Vamos lá, guerra fiscal do ICMS. O caso aqui que o Supremo vai julgar a respeito de guerra fiscal do ICMS, para resumir a notícia, se refere ao seguinte: vamos trabalhar com contribuinte de destino e contribuinte de origem. O contribuinte de destino adquire o ICMS em um determinado estado, e aí não pode se creditar desse valor, desse crédito que vem na nota fiscal destacada do ICMS, porque o contribuinte de origem, desculpa, o contribuinte de destino, no caso o comprador, porque lá no estado de origem, aonde ele comprou, onde foi vendida, o vendedor, existe um benefício fiscal e aí não está sendo admitido, né, o creditamento deste contribuinte que adquire no estado de destino, porque lá no estado de origem existe a concessão de um determinado benefício fiscal que não foi aprovado pelo CONFAS, ou seja, contra a Constituição Federal e a Lei Complementar número 24 de 1975. Então, olha só, eu vou ler a notícia rapidamente, já tem um voto do ministro Edson Fachin. O processo está, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista na data de 23/4, tá? A notícia diz o seguinte, ó: o estado de destino faz jus ao pleno aproveitamento dos créditos de ICMS se adquiriu mercadorias em outra unidade da federação, pagou por elas, as recebeu e teve destacado na respectiva nota fiscal o montante do tributo, ainda que o estado de origem tenha concedido unilateralmente ao fornecedor benefícios fiscais não amparados por convênio, tá? O voto do ministro Edson Fachin é um recurso extraordinário com repercussão geral, é o tema 490, e o voto do ministro Edson Fachin é favorável à tese do contribuinte, ok? Como ainda não se formou maioria e nem há um pedido de vista, vamos aguardar aí os desdobramentos dessa notícia, tá? A decisão do ministro Dias Toffoli suspende uma liminar que permitia moratória de ICMS para a empresa, decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
E me parece que esta, pelo menos em notícia, é a primeira decisão que chega ao STF, ainda que seja uma decisão monocrática, relativa a este tema aqui, pelos informativos anteriores. Eu não me lembro de ter chegado ao Supremo uma decisão do STF, um tribunal superior. Quais foram os argumentos destacados pelo ministro Dias Toffoli ao suspender esta moratória concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo? Bom, os argumentos foram basicamente os seguintes, olha. Em função da gravidade da situação da Covid-19, coronavírus, né? Exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento de atividade. Então, ele trabalhou muito com a questão de que uma liminar pode causar um efeito sistêmico, né? Um efeito sobre todas as empresas, e que isso poderia gerar perigo à ordem pública e à ordem econômica, não é isso? E ele ressalva isso, que de forma isolada, sem análise de suas consequências, esse tipo de decisão não pode ser tomada de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, e que o poder judiciário não pode se substituir ao gestor responsável pela condução dos destinos do Estado, que o gestor sim que caberia ao gestor. O gestor é que deveria sim ter essa questão essa moratória, né, que seria de competência do gestor e não do Poder Judiciário, ok? Vamos lá, tributação e doação. Vejam, as doações estão esbarrando no imposto de doação. Então, as empresas querem doar, mas têm que pagar imposto. Nós não temos uma legislação federal, no caso, uma lei complementar para regulamentar o imposto de doação, transmissão, causa-morte, doação. Nós não temos uma lei complementar geral que poderia estabelecer uma hipótese de isenção para o caso de calamidade pública, tá? O Estado de São Paulo tem uma legislação, foi até colocada aqui no final dessa reportagem, sobre a doação em situações de relevância social, que, segundo o próprio Estado, se enquadraria aqui, a pandemia do Covid, do coronavírus, se enquadraria neste caso. Porém, é um Estado apenas, e nós não temos uma legislação geral sobre esta matéria. Então, vejam, doações esbarraram nessa questão do imposto de doação, porque a pessoa já está doando com fim de solidariedade social. E ainda ter que pagar imposto realmente é complicado, tá? E ainda que no Estado de São Paulo tenha essa regulamentação, nós temos que observar que é apenas um Estado e existem o quê? 26 estados, né, da federação, mais o Distrito Federal, que podem ter normas diferentes e não contemplar essa situação de calamidade, tá? E é um imposto estadual, né? Então aí está o problema. Olha, vejam, o PEP, o que é o PEP? Parcelamento especial de dívidas, não é isso? No caso, as tributárias. Eu vou ler a reportagem aqui na íntegra, porque essa reportagem é uma reportagem que realmente tem um conteúdo interessante aqui, tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a validade do Programa Especial de Parcelamento do ICMS, o PEP, instituído pelo Decreto Estadual 65564 de 2019 no Estado de São Paulo, em uma ação movida por uma empresa do comércio de plásticos de Ribeirão Preto. O PEP é um programa de parcelamento oferecido pelo Estado para promover a regularização dos créditos decorrentes de débitos do ICMS, constituídos ou não, inclusive os inscritos em dívida ativa. E aí, olha só, o tema, de acordo com a ação, o programa cobrava juros acima da taxa Selic nas parcelas devidas, o que não é permitido. E já existe um posicionamento do STF em repercussão geral, de recurso extraordinário, tema 1062, dizendo que os estados não podem, eles têm autonomia, mas eles não podem cobrar acima do que a União cobra, que é a Selic, tá? Então vamos lá, o tema 6062 é o objeto do agravo em recurso extraordinário, número 1216.078, que diz que a fixação dos índices de correção monetária e taxa de juros de mora
é de competência exclusiva, é de competência legislativa, perdão, entre União e Estados, sendo que o STF já assentou o entendimento de que, apesar da autonomia do Estado, a fixação não poderá superar os índices da União, tá? E aí vejam, olha o que o advogado destaca aqui, que a redução é tão relevante que pode ser superior ao patamar de 30%, e ele destaca que é importante divulgar esse tipo de notícia, porque várias empresas sequer têm conhecimento que elas podem pleitear essa redução da parcela, do parcelamento especial aqui, do programa de parcelamento especial, e que é relevante, porque segundo ele, né, seria superior, patamares superiores a 30%, ok? Vamos à próxima notícia. Marido não é corresponsável por imposto sobre renda de trabalho exclusivo da mulher, né? O que parece ser uma coisa bem óbvia. Aqui as relações são individuais, marido recebe, se tem renda, recebe tributação da sua fonte pagadora, mulher também. Mas parece que para a Receita não é tão óbvio assim, porque a discussão foi até o STJ. Vejam, para a primeira turma do STJ, o marido não é corresponsável pelo pagamento do imposto de renda incidente sobre a renda de trabalho prestado exclusivamente pela mulher. E a discussão passa pela responsabilidade tributária. O STJ entendeu, ainda que a declaração seja conjunta, os fatos geradores são individuais e não há um cônjuge, né, marido e mulher, não contribuíram no fato gerador, porque o trabalho é individual, ela tem que trabalhar para ganhar, ele tem que trabalhar para ganhar, ok? Processo desse chegar no STJ mostra como é que o sistema nosso está, né? O litígio parece virou assim um combustível do sistema. Lewandowski, próxima notícia, Lewandowski, o ministro Lewandowski, trancação por descaminho de tributos federais e estaduais. Bom, a decisão, o teor da decisão em si não tem assim uma novidade, porque qual foi aplicado o entendimento aqui? Que, com base na portaria editada pela PGFN, salvo engano, né? Deixa eu só confirmar aqui. A portaria editada pelo Fisco não cobra tributos, Ministério da Fazenda, não cobra tributos iguais ou inferiores a R$ 20.000. Como aqui os tributos eram R$ 5.815,76 de tributos federais e R$ 7.771,91 centavos de ICMS, o ministro Lewandowski entendeu que isso estava enquadrado no princípio da insignificância, tendo visto que a Fazenda não cobra até R$ 20.000, mas inscreve em dívida ativa, né, até onde eu sei. E que aí não justificaria a pessoa responder pelo crime de descaminho nesses casos, ok? Bom, mas aí o que pode ter de novo nessa decisão? A questão é que aqui, normalmente, a análise do ministro foi feita com base numa portaria do Fisco Federal, porém, a decisão envolvia tributos estaduais. E aí nós sabemos que os respectivos fiscos estaduais, cada estado tem um limite para essa cobrança de dívida. Isso foi analisado não em cima do respectivo estado que estava cobrando, mas em cima, de acordo com base na portaria federal que regulamenta os tributos federais. Então, talvez é o que tem de diferente aqui, tá? Nessa notícia. Foi trancada a ação penal via HC, ele não concedeu o recurso extraordinário, mas trancou a ação penal por meio de um HC. Ok? Vamos lá. Solução de consulta 6007, ok? Rapidamente, o que o Fisco entendeu nessa consulta? Aqui o caso diz respeito a imposto de renda à pessoa jurídica para empresas que trabalham na atividade de softwares, né? Uma discussão aí que parece que não vai ter fim. Então, olha só, o que o Fisco entendeu aqui? 3 situações diversas. Mero ajuste, então, mero ajuste de um programa de computador para atender o cliente ensejaria uma alíquota de 8% a 12%, conforme o caso. Perdão. A Receita diz aqui o seguinte, solução de consulta 6007 de CIT SRF 06, tá? E diz o seguinte, ó, considera-se que adaptações feitas no produto para cada cliente representam meros ajustes no programa, ensejando uma alíquota de 8% a 12%, acredito eu, aqui não esclarece a consulta, mas acredito eu que esses 8% a 12% vai variar de acordo aí com a base de cálculo, né? E aqui o sistema de imposto de renda
pessoa jurídica por lucro presumido, tá bom? O sistema de lucro presumido, tem que fazer esse esclarecimento. Aí a Receita entendeu o seguinte, olha, quais são as outras situações além do mero ajuste? O suporte técnico. Mesmo o suporte técnico sendo previsto em lei, sendo obrigatório por lei, a Receita entende que aí a coisa muda de figura. Então, eu vou ler aqui, ó. Contudo, caso se verifique que essas adaptações representam, em verdade, o próprio desenvolvimento de um programa, que aí já seria o caso do software por encomenda, né? Aderente às necessidades do cliente e impliquem nova versão do produto, ou sejam significativos ao ponto de não se enquadrarem como meros ajustes mencionados, configurada está a prestação de um serviço, o que sujeita a receita decorrente ao percentual de 32% se for software por encomenda. Bom, então ficamos em 3 situações: mero ajuste, suporte técnico, software por encomenda. Eu já falei do mero ajuste, entendimento da receita, já falei aqui da questão do software por encomenda. Agora, o suporte técnico, vejam, o que ele entendeu, o que a Receita entendeu em relação ao suporte técnico. Entendeu o seguinte, ainda que seja de natureza legal a empresa ter que prestar assistência técnica, ou suporte técnico com relação ao software, ainda assim ele enquadra na alíquota maior, tá? Então vou ler aqui, ó. A consideração adaptações feitas, permitindo que o software, então essa parte eu já li. Tais adaptações não configuram a encomenda de um programa e, portanto, as respectivas receitas são aferidas com percentual de 8%. Aí, caso se verifique que essas adaptações, né, extrapolam e cheguem ao nível da encomenda, aí já muda. Aí ele fala aqui, agora vamos para o suporte técnico. Suporte técnico oferecido aos usuários de programas de computador destinado ao seu adequado funcionamento denota como atividade preponderante uma obrigação de fazer serviço, né? Ou seja, prestação de serviço, sendo irrelevante que sua prestação decorra de uma exigência legal. O percentual de presunção para determinação de base de cálculo do imposto no regime presumido, nesses casos, para o imposto de renda pessoa jurídica, é de 32%, ok? Segue aí esta consulta, né? Vamos para a próxima notícia, que também é uma consulta, é a consulta de número 6006, também do mesmo órgão, e ela diz o seguinte, essa aqui é referente à atividade industrial. Eu vou ler a consulta. No caso de pessoa jurídica que explora atividade industrial, os valores pagos a outras pessoas jurídicas, a título de comissão sobre vendas, não geram direito à apuração de créditos de contribuição do PIS e do PASEP na modalidade da aquisição de insumos, consoante inciso 2, artigo 3º da Lei 10.637 de 2002. Em resumo, se entendeu que o pagamento a título de comissão de uma pessoa jurídica a outra não configura insumo relativo que daria direito à apropriação de créditos, tá? De créditos. Aqui também, consulta 6005, que diz o seguinte, aplica-se o percentual de 32% para fins de definição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, na sistemática também do lucro presumido relativo à receita bruta obtida pela prestação de serviços, quando referidos serviços não são prestados nas próprias instalações do estabelecimento de saúde do contribuinte, tá? Então dá a entender aqui que seriam serviços relativos à prestação de serviço seria na área de saúde, ok? Vamos continuar. Agora sim, vamos para as notícias da guerra das liminares, né? Liminar vai, liminar vem, liminar vai ao Supremo. Vamos lá. TRF no Rio impede Gerdau de levantar depósito de 1,3 bilhões. Vejam, o TRF da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, revogou o liminar que permitia a Gerdau levantar cerca de 1,3 bilhões que estava depositado judicialmente. A Fazenda alega que isso iria sistematicamente causar dano à ordem e à economia públicas, tá? Pelo valor alto desse levantamento de depósito, ok?
ela foi autorizada a trocar o depósito por seguro-garantia. Porém, no segundo grau, né, no TRF em segunda instância, com o recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a decisão foi revertida. Tá? No final aqui da reportagem, traz a seguinte estatística. Olha, a PGFN acompanha isso bem em cima. Reportagem recente do Valor mostrou que há decisões favoráveis aos contribuintes no TRF da terceira região, localizado em São Paulo, e no TRF da quarta região, no sul do país. Ok? Segue a guerra das liminares. Ato normativo não pode impor restrição não prevista em lei, decide o juiz, tá? Oitava Vara Civil de São Paulo. O que ele entendeu aqui? Que a liminar possibilita que a empresa compense o valor de 3,5 milhões de imposto de renda sem submeter à escrituração contábil fiscal, porque a lei que regulamenta isso, a lei que regulamenta a compensação, seria o artigo 74, parágrafo 1º da Lei 9430 de 1996, não estabelece essa exigência essa exigência é estabelecida por instrução normativa que não poderia, por ser ato inferior à lei, estabelecer tal requisito, tal exigência. E ele diz que isso pode ser feito posteriormente. A apresentação da ECF, que seria aqui a escrituração contábil fiscal, como exige o fisco, é necessário somente para ato posterior à homologação da compensação, e não para o exercício do direito de compensação. Ok? Decisão interessante, vamos ver aí se ela é mantida no segundo grau ou não. Tribunal de Justiça de São Paulo nega pedido de empresa para levantar valores depositados judicialmente. Então, aqui, a primeira Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido para uma empresa que pretendia levantar valores depositados judicialmente em garantia da sustação de protestos, oferecendo em substituição fiança bancária ou seguro-garantia, com acréscimo de 30% ainda. A empresa alegava emergências, porém, aqui é preciso lembrar, segundo foi destacado pelo magistrado, que os credores das empresas são também outras empresas igualmente atingidas por dificuldades financeiras. E aí ele suscitou conflito de competência neste mesmo processo aqui, o desembargador, na verdade, tá? Bom, decisões em todos os sentidos, né? Nós lemos aqui. Para suspender tributos, a empresa deve demonstrar que corre risco de fechar. Assim decidiu o desembargador Marcos Abraham, da TRF da segunda região. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, que a empresa, o pedido foi feito com base na portaria 12 de 2012, que nós já falamos várias vezes aqui nos informativos anteriores, e a empresa tem que demonstrar que teve queda no faturamento, que ameaça a sua continuidade e a manutenção dos empregos. Já falamos também da questão da prova, empresas que conseguem comprovar isso contabilmente, já outras não. Além disso, deve comprovar que não está demitindo funcionários e que costuma cumprir suas obrigações fiscais. Ao final da reportagem fala aqui a ressalva, inclusive, quanto ao devedor quanto mais do fisco, que não corre e que corre o risco de fechar, e que essa prova tem que vir, tem que ter uma prova mais substancial. Com base nesse entendimento, ele negou 4 pedidos de tutela recursal no âmbito do TRF da segunda região. Ok? Também por negativa, desembargador de Santa Catarina nega pedido para postergar impostos. De acordo com o processo, a empresa queria impedir a ação do fisco estadual em atuar e cobrar obrigações acessórias correlatas ao ICMS a partir de março de 2020. Olha aí, então aqui já é uma outra questão sobre obrigações acessórias. E ao analisar o pedido, o magistrado reconheceu o reflexo da pandemia na atividade econômica, mas negou o pleito, uma vez que a autoridade apontada como coatora é incompetente. Mas aí ele fala que não seria competência do judiciário também, numa linha bem parecida com o que ficou decidido pelo ministro Dias Toffoli, tá? E agora veja, com prova de queda no faturamento, justiça suspende pagamento de ISS. Contribuinte que quer suspender pagamento de tributos deve provar queda no faturamento devido à pandemia do coronavírus. Como 2 empresas cumpriram esse requisito,
a 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro concedeu liminares para adiar o pagamento de ISS, por entender que, neste caso específico, né, havia uma prova documental, havia uma prova robusta nesse sentido, tá? E aqui o fundamento da decisão foi com base na portaria 12 de 2012 da Receita Federal, ok? Vamos lá. Empresa concede, só fazendo uma ressalva que naquela decisão anterior do desembargador Marcos Abraham, ele diz que essa portaria 12 de 2012 foi elaborada num contexto de enchentes, né, calamidade pública causada por enchentes, e que seria um contexto diverso do que existe hoje, tá? Ele faz essa ressalva quanto à motivação fática da portaria lá em 2012, que seria diferente da de hoje. Empresa consegue suspensão de pagamento de ISS e IPTU no Tribunal de Justiça de São Paulo, hein? Uma empresa de comunicação conseguiu suspender o pagamento de ISS e IPTU devidos ao município de São Paulo por meio de um mandado de segurança. A decisão é da 14ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo, tá? O juiz havia indeferido no primeiro grau, conseguiram um deferimento no segundo grau, vamos ver se será mantido. Aqui é interessante os fundamentos, então eu vou ler, porque aqui das várias decisões que nós já lemos aqui, eu não vi este fundamento. O princípio da preservação da empresa e da fonte pagadora, né, no caso, da empresa dentro do contexto de uma crise mundial de extrema gravidade, impõe a conservação da atividade empresarial em razão dos inúmeros interesses que transcendem a empresa e a sua função, no caso, né, inclusive a função social. Escreveu a magistrada na liminar. Interessante. Tribunais se preparam para grande demanda de recuperações judiciais sem saberem se vão conseguir dar conta de tamanha demanda. Olha, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, extremamente preocupados com a questão dos processos de recuperação judicial. Segundo a reportagem, os advogados já informaram para eles que existe uma demanda represada enorme que ainda não foi descarregada no Poder Judiciário, porque os prazos estão suspensos e ainda não se sabe, ainda não se dimensionou o tamanho dessa crise, mas que essas ações virão. Então veja, olha aqui, ó, só o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele recebeu 180 ações no dia 20, entre os dias 16 de março e 20 de abril. Só o Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, estão esperando muito mais que isso. Dizem que esse número não reflete a realidade. E quando as coisas voltarem ao normal, os prazos voltarem a correr, e se passar um tempo aí, depois dessa crise, para dimensionar, esses números tendem a aumentar muito. E como que os tribunais de justiça estão se preparando? Eles estão investindo na conciliação, os métodos alternativos de resolução dos conflitos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, achei muito interessante, inclusive fazendo reuniões com os interessados para a questão de OAB, fisco, né? E investindo numa fase pré-processual do acordo para evitar que isso chegue à justiça. Os 3 tribunais foram nessa mesma linha, com diferenças, né? Porque o Tribunal de Justiça do Paraná tem o Sejusc, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também tem a semelhança de Minas, que também tem o Sejusc. Em São Paulo o sistema é um pouco diferente, mas a ideia sistemática, a essência é a mesma. Investir em conciliação e negociação numa fase pré-processual, que realmente, na minha opinião, é a melhor escolha. Os melhores juízes do caso são as próprias partes. Tá? O Instituto, agora olha só, o CARF, disseram que iam questionar, né, a questão do fim do voto de qualidade no CARF e entraram questionando mesmo. O Instituto de Defesa em Processo Administrativo, o INDEPAD, nem sabia que existia esse instituto, promoveu ação civil pública contra a União, questionando o fim do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio de uma ACP que foi distribuída junto à 17ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária
do Distrito Federal, desculpa, 17ª Vara Federal, Federal Civil, isso. O que eles estão alegando? Estão alegando vícios formais e materiais na tramitação da MP, que foi convertida em lei. Estão alegando que o voto acaba com a independência para dar a última palavra sobre a Constituição do Crédito Tributário, uma vez que dilui a competência dada aos representantes fazendários na defesa da saúde financeira do Estado, e que qualquer dimensão da relevância que eles votaram, né, que no caso o Congresso votou, sem saber o que estava votando, inclusive com impacto na legislação tributária e aduaneira federal que estava sendo implementada. Outro argumento que eu vi, não nessa reportagem, destaca que o fim do voto de qualidade pode levar à diminuição da arrecadação federal. Isso está na reportagem, nessa reportagem. Mas um outro argumento que eu vi, eu não sei se está posto na ação civil pública, a reportagem não esclarece, é com relação ao fato de que isso foi inserido numa medida provisória, acho que a reportagem fala isso também, foi inserido numa medida provisória que não tratava do assunto, então a pertinência do tema aí, o tema não seria pertinente porque é inserido uma medida provisória que a princípio tratava de transação tributária e que esse assunto não tinha relevância, não tinha uma pertinência com o objeto da medida provisória, o objeto, né, o que estava sendo tratado, a matéria, né, que estava sendo tratada da medida provisória. Foi um outro argumento que eu vi, ok? Estou com 31 minutos, vou agilizar aqui, as notícias aqui não são tão... Hoje está menor, então vamos lá. Aqui também, para finalizar essa notícia, foi feita uma representação, o Sindifisco fez uma representação nacional ao Procurador-Geral da República para que interpusesse uma ação direta de inconstitucionalidade, também questionando o fim do voto de qualidade no CARF, tá? O CARF também prossegue aí com os prazos suspensos até 29 de maio, foi feita uma prorrogação, a suspensão de prazo para a prática de atos processuais, contudo, ela não vale para retirada de pauta, né, para fins de sustentação oral. Então segue aí, em virtude da pandemia. Até onde eu sei, não estão fazendo audiências, o CARF, até onde eu sei, não está fazendo julgamentos virtuais, mas posso estar enganado. Mas não me lembro de ter visto nada nesse sentido. Já estamos finalizando. Olha, a lei de número 13993, de 23 de abril de 2020, proibiu a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essencial ao combate à epidemia de coronavírus no Brasil, enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional. O que foi proibido? Equipamentos de proteção individual, ventilador pulmonar, camas hospitalares, monitores multiparâmetro, tá? Essa crise mostrou 3 coisas com relação a essa área aduaneira. Primeiro, nós somos dependentes da importação, lembrou? O custo da importação é alto, esse aí eu acho que já não era uma novidade. Segundo, aí, essa lei, determinados produtos não podem ser exportados nessa hora, sob pena de faltar aqui dentro. Lei do governo do Mato Grosso, que isenta ICMS da energia elétrica, é aprovada. Não foi aprovada no Mato Grosso uma lei que isenta 147 mil famílias do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da energia elétrica. Essa lei ela segue para sanção ainda, é um projeto de lei, né? E segue para sanção do governador. Aqui a reportagem não esclarece se foi em virtude da crise, se já estava tramitando antes ou não. Município de Juiz de Fora. O município de Juiz de Fora aprova a aplicação de juros e multas, aprova a suspensão. Na verdade, é um projeto de lei ainda, que foi encaminhado à Assembleia, não é isso? Deixa eu ver aqui. Sim, a Câmara de Vereadores, né? A Câmara Municipal, a reportagem diz o seguinte: a Câmara Municipal aprovou a suspensão de aplicação de juros e multas cobradas por atraso de pagamento dos impostos, IPTU e ISS. Infelizmente, aqui a suspensão abrangeria só estes encargos, não fala do principal. Ok? Estou com 34 minutos, mas termino por aqui. Agradeço a você que esteve aqui, conseguiu me aguentar até o final. Muito obrigado. Acompanhe o canal nos próximos dias, que nós vamos fazer um vídeo sobre a questão da lei de transação tributária e da portaria que a regulamenta, tá? Eu não sei que dia exatamente, porque eu ainda estou preparando o material e tudo mais, mas será nos próximos dias, tá? Se você realmente gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like, ok?
Eu agradeço imensamente. Até o próximo informativo. Que fique tudo bem com você e com a sua família. Obrigado.